Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo, né, do horário que vocês vão me ver, né? A paz a todos que estão em Cristo. E vamos lá, vou falar sobre um assunto que diz respeito ao determinismo, né? E antes de entrar no assunto, aquela coisa de praxe, né? Curtida, comentário, inscrição no canal, ativação do sininho, mesmo. Esse é o pedido que não tem tanta, como que eu posso dizer, tanta obrigação assim, né, por assim dizer, né? Porque a ativação do sininho ela acaba sendo indiferente, porque, por exemplo, às vezes eu ativo o sininho e não vem notificação para mim, os canais que eu acompanho. Mas o importante é você estar entrando, olhando, né? Se você acompanha alguém, você sempre vai entrar no canal e vai ver vídeos recentes. Então, isso aí é o menos importante, né? Que é a ativação do sininho, mas se puder, uma precaução. E, obviamente, aquilo que é externo ao YouTube é você compartilhar nas suas redes sociais, certo? Então vamos pro assunto do vídeo, que é o determinismo. Né? E parafraseando, né? Sendo bem sintético, o que é o determinismo? Na prática, determinismo é você colocar nas costas de Deus, nas mãos de Deus, os atos e tudo que acontece no mundo, seja de bom, seja de ruim, tá? Eu estou aqui parafraseando, estou deixando de uma forma bem simples para que seja entendido o sentido da palavra, né? O significado, a semântica, né? E a gente vê muito isso hoje, né? Quem não viu as pessoas dizendo que conquistou alguma coisa porque Deus que deu, né? Seja ela o que for, né? Até mesmo as partes negativas, né? As pessoas costumam colocar nas costas de Deus. Exemplo, acho que talvez você aí já teve esse tipo de situação na sua vida. Algum ente querido, eu vou citar aqui um exemplo, tanto do bem quanto do mal, tá? Algum ente querido, ele sofreu algum acidente, teve alguma doença, seja lá qual for ela, e ele ficou no hospital à beira da morte. Né? E aí a gente sabe, né, aquelas pessoas, isso eu tô falando, e o determinismo aqui ele entra muito mais numa linha cristã, tá? As pessoas que são crentes, cristãs. Falo crente por crer em Deus, né? Tem algumas pessoas que não creem, mas a maioria crê, né? Então, por isso que eu coloquei crentes, mas é mais no meio religioso, mais no meio cristão, né? Não só cristão, talvez até católico, né? Enfim. As pessoas, elas oram, elas fazem grupo para orar, elas fazem campanha nas denominações em favor da pessoa. Eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário. Existe respaldo bíblico para que você faça isso. Só que, vamos lá para a chave da questão. Aí ela ora, fala, uns até profetiza, fala, não, já vi a vitória já está garantida, né? Ele vai sair desse leito, ele vai voltar à sua vida normal, profetiza, já está garantido, né? Eu tô falando até porque aconteceu isso comigo, né? E aí, o que acontece, né? Deus, ele não faz absolutamente nada. Ah, Robson, então você está chamando Deus de ruim? Não, de forma alguma. Eu não estou chamando Deus de ruim porque eu não costumo ser determinista. Né? Eu não tenho essa prática. Eu não coloco, não atribuo a Deus tudo. Eu sei que Deus faz algumas coisas, sim, interfere, tá? Interfere. Mas eu não atribuo tudo o que Deus faz na minha vida ou na vida das pessoas. Aliás, tudo que acontece na minha vida e na vida das pessoas como se fosse Deus que está fazendo. Nem para o bem e muito menos para o mal. Infelizmente eu vejo as pessoas fazendo até para o mal, cara. Isso é incrível. E aí Deus não faz absolutamente nada porque isso faz parte dos males do mundo, tá? E até é complicado a gente falar sobre isso, né? Porque a gente às vezes até torna, sem entender, sem prestar atenção nisso, Deus um injusto. Parcial, né? Não que ele seja, tá falando a atitude, como você pensa sobre Deus, torna o Deus, torna ele injusto, parcial, que faz acepção de pessoas, tá? Não o que ele faça, é o que você pensa. Por isso que eu falo sempre. Começa a refletir nas suas ideias, nas suas crenças e ver as implicações que elas geram. Se essas que tem um canal que eu acompanho bastante, até indico, que é o Evangelho Underground, né? O nome do dono do canal é Helry Alves, tá? Ele tem muitos assuntos bons no canal dele e aprendi isso com ele, isso é um fato.
Você tem que olhar para a sua crença, né, e ver se as implicações da sua crença geram coisas negativas, porque aí você tem que começar a repensar. Tem que começar a repensar. Por exemplo, é isso. Você dizer que Deus ele faz alguma coisa na sua vida, mas você está vendo um irmão seu, vou falar até de um religioso, né? Que às vezes até a gente não sabe, né, quem é mais santo do que o outro, né? É difícil a gente ser santo, mas a Bíblia diz que a gente tem que buscar a santidade. Ela não fala isso, ela fala para ser, né? Mas a gente sabe que na prática isso não funciona. É muito impossível para o ser humano ser santo. Mas nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está mostrando é. O texto ele fala sobre santidade, você ser santo. Mas você, no seu ser, não é. Você já nasceu em pecado, como o próprio salmista diz, né? Em pecado me concedeu minha mãe. Me concebeu, né? Enfim. E lógico, tem interpretações diferentes a respeito disso, mas mesmo que existe uma verdade, de fato existe, para a interpretação desse texto, a interpretação de que ele está querendo dizer que ele nasceu já com caráter pecaminoso, como sendo um ser pecaminoso, né, é uma realidade. Mesmo que essa não seja a real intenção dele, ou ele está falando que na verdade ele nasceu por conta de um fruto de um pecado, enfim. Essa realidade que eu falei, essa interpretação que eu passei, é uma interpretação correta e verdadeira. Existem textos bíblicos para fundamentar isso, como por exemplo, acho que é Efésios. Todos pecaram. Todos. E todos aqui é todos. E carecem da glória de Deus. Tá? Né? E aí, logicamente, se você for olhar, acho que talvez esse não seja o melhor texto para fundamentar isso. Mas se você for olhar outros textos, você vai ver que realmente a gente nasce já com essa carga pecaminosa. Né? Enfim, ou seja, os seres imperfeitos que tendem a pecar, que têm uma natureza pecaminosa, tá? Acho que Romanos 7 fica bem claro no contexto ali o que está habitando nessa carne, tá? Por isso que a luta é contra ela. Enfim, não só contra ela, né? Para não ficar aqui uma ideia de que eu deixei de falar alguma coisa ou que eu estou afirmando algo sem deixar de comentar as outras coisas, não. É uma das lutas, né, principais até, nossa carne. Então, aí Deus ele não faz absolutamente nada nesse exemplo aí, onde a pessoa está orando e a pessoa para outra pessoa que está ali no leito e essa pessoa morre. E aí o que ela faz para até massagear o seu ego? Não sei se a palavra seria essa, né? Mas até para confortá-la de que não teve efeito nenhum os seus pedidos, assim, junto com algumas outras pessoas, ela faz o quê? Ela fala assim, não, foi Deus que levou. Deus levou. Entendeu? Por isso que eu falei, até para as coisas negativas elas atribuem a Deus. Deus quis levar. Justamente para, né, tirar da frente aquela ideia de que Deus não respondeu. Deus não quis ajudar. Ou seja, não é que Deus não quis, é porque ele simplesmente ele iria levar mesmo. Ou seja, sim, tem efeito, é que aqui Deus não, ele quis levar, entendeu? Aí ele dá uma amenizada naquela insatisfação, naquela frustração de que não teve uma oração respondida. Mas isso faz parte da vida. O fato da Bíblia pedir pra gente orar, não orar com fé, pede, recebe. Eu pergunto pra você, quantas vezes você pediu e recebeu? Seja sincero, seja franco consigo mesmo. Até mesmo por ser cristão, por ter caráter, né? Seja franco. Né? Até uma pergunta retórica para você pensar, para você analisar a sua vida. Quantas vezes na sua vida, de 100%, até então, você pediu e quantas foram respondidas? Eu tenho certeza que nem 50% delas. Não está nem 50%, nem 50-50. Tenho certeza absoluta disso. Talvez é aquilo que o Thiago fala. Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Né? Para coisas que tem a ver com... Aqui, eu não sei nem se está escrito isso exatamente no texto que eu não lembro. Mas pode estar incluso isso. Que é coisas que tem a ver com você mesmo. Você já percebeu que muitas das vezes a gente foca muito na gente, esquece que as coisas não acontecem pra gente justamente pelo fato de que são coisas terrenas, supérfluas, coisas daqui, dessa terra, nada relacionado ao reino?
Então perceber que às vezes as suas orações não têm nada a ver de pedido, né, com o reino de Deus, que é de fato porque ele está preocupado com o seu reino. Entende? Então isso é o determinismo, né? Ah, eu comprei uma casa, um carro, foi Deus que me deu. Não. Não. Peraí, meu amigo. Quanto tempo você ficou pagando sua casa? As duras penas, trabalhando pra caramba, né? Seu carro é a mesma coisa, porque os dois bens mais difíceis para um brasileiro, inclusive, conquistar aqui, talvez seja até o maior sonho de todas, a maioria das pessoas do Brasil aqui, é ter sua casa e seu carro. Quanto tempo você leva para pagar isso aí? Um ser humano, um cidadão normal, né? Classe média ali, classe baixa, quanto tempo que leva? Qual que é o sacrifício que você tem que fazer para conquistar? E aí no fim você fala que foi Deus que te deu. Eu acredito que tudo redunda em glória para Deus, porque você tem vida. A vida foi algo que foi dado por Deus. Até mesmo a questão da saúde, Ele te deu a oportunidade de estar vivo, de estar aqui, né, na terra para poder conquistar suas coisas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o determinismo ele vai ferir de fato a sua liberdade de agir e de tomar decisões também. Porque uma vez que é Deus que está fazendo tudo, logo não existe liberdade. E se você crê em galardão, esquece. Você não tem galardão nenhum. Porque tudo que você fez foi porque Deus te manipulou, vou usar essa palavra, te usou como uma marionete. Ó, faz isso aqui, ajuda o seu próximo. Como é que ele vai te galardoar se você fez porque ele te manipulou? Não vai nem... Você entende? É isso que eu estou falando. Não adianta você esboçar aquilo que você acredita e usar até texto, porque as pessoas gostam de fazer isso. Usar texto bíblico para respaldar tudo que ela fala, inclusive cristão. Mas, meu amigo, presta atenção. Pega esse texto e confronta com a realidade. E vê se faz sentido. Porque não adianta, meu amigo, ficar usando texto bíblico, é muito fácil. Qualquer um pode usar texto bíblico para fundamentar aquilo que quer. É aí que mora as heresias. Você acha que a heresia ela tem pauta em coisas externas? A Bíblia não. Ela sai da Bíblia. Ela sai da Bíblia. As heresias. Da palavra de Deus. Porque as pessoas usam o texto de forma muito pífia, de forma muito ruim. Entende? Então, gente, vamos parar com isso, cara. Eu não estou dizendo que Deus não faz, que Deus é ruim, pelo contrário. O fato de Deus não te ajudar para você ganhar a sua casa, não faz de Deus um ser ruim, de forma nenhuma. Ele te deu liberdade, capacidade intelectual para você trabalhar, para você conquistar as suas coisas. Isso redunda em glória. No fim do dia, você pode sim dobrar seu joelho e falar: Deus, obrigado pela oportunidade. Né? Às vezes até existe uma sinergia aí, mas nem tudo que acontece no mundo, e eu estou para dizer que assim, se você for analisar o contexto bíblico, Deus interferia muito mais, né? Lógico, o contexto bíblico, ele não traz pra gente a noção da realidade. Não. O que eu quero dizer com isso? Entenda, calma, não se escandalize. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você pega o texto bíblico lá, que é a Bíblia, ela é um compilado grande até, né? Mas aquilo ali ele não traz uma noção do quanto tempo se passou de lá para cá. Tanto de coisa que foi acontecendo durante o tempo que a gente não percebeu, que não está escrito. Entende? Então foi muito tempo passado ali, muito tempo. Então a gente, olhando para as escrituras, até parece, isso falando no Tanar, do Antigo Testamento, né? Que Deus interferia muito mais. Mas se você for olhar o tempo em si, que durou ali esse Antigo Testamento aí, vamos dizer assim, né? Antigo Testamento, até mesmo vamos falar um pouco aí também do Novo. O Novo nem tanto, mas o Antigo Testamento é muito tempo. Se você for colocar as ações de Deus dentro desse tempo, às vezes não dá nem 50%. Mas ainda assim é mais do que hoje. Ainda assim é mais do que o Novo. No Novo também tinha muitas ações divinas. Mas você pode ver, tem muita coisa relacionada ao reino de Deus. Inclusive a partir de Atos. Lógico, a gente vê muito Jesus fazendo obras, vamos dizer assim, populistas, né? A gente está falando muito de política hoje em dia. Né? Ou seja, em prol do povo. Né? E aí o que acontece? Esse aqui é o problema. Não estou dizendo que Jesus ele fez algo ruim, pelo contrário. Né? E às vezes tem uma lição, uma moral que ele está querendo trazer para a gente relacionado ao reino de Deus. Relacionado àquilo que realmente importa, que é a salvação, que é coisa, que é a vida vindoura, que é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Entende? Só que as pessoas se apegam ao quê? A mulher do fluxo de sangue foi lá, agarrou a orla da roupa de Jesus e teve fé e foi curado. Jesus
curou o cego de nascença. Né? O coxo, ele andou. O morto ressuscitou. Aí ele pega esses textos e pega a situação da vida da pessoa que estava com câncer, exemplo, e fala, não, se Deus fez isso, ele vai fazer isso ao seu favor. Isso aqui é muito maior do que o problema que você tem. E ele curou. Então, se ele curou isso aqui, o seu problema para ele é rapidinho para resolver. De fato é. Mas a pergunta é, será que é ele que vai resolver? Essa é a pergunta. Será que é ele que vai curar? Será que ele vai curar de fato? E aí você aplica esses textos para a realidade, a pessoa não é curada, morre com câncer, continua com câncer, e aí? O que acontece? Por isso que eu falo, pega o texto e coloca na realidade. Não é porque Jesus, entenda, nem tudo que acontece na Bíblia é regra, e sim exceção. E eu acho que se você pegar essas situações, hoje em dia você vê muito milagre, a gente tem que analisar tudo, né? Quem era a pessoa que está fazendo os milagres? É o Filho de Deus. É aquele que Deus falou, é o meu filho amado a quem me comprazo. É aquele que tinha o Espírito de Deus, aquele que tinha santidade. Entende? Tem muita coisa hoje em dia que tira a capacidade das pessoas serem como Jesus. Um ser cheio do Espírito do Senhor, capaz, santo, né? Que é mais importante, capaz de sair curando as outras pessoas. Os apóstolos fizeram um pouco daquilo que Jesus fez. Não foi muito não. Pelo menos que parece, né? Na história escrita, pouco. Jesus prometeu obras maiores, mas isso aí também pode estar agendado para o tempo do fim, né? Para fazer obras maiores do que eu fiz. É uma promessa, uma profecia, né? Fizeram um pouco, mas não maiores. Mas ainda assim fizeram, e hoje? Se a gente for analisar o que os discípulos fizeram, estou falando de milagres, perto do que é feito hoje ainda está muito longe, ainda. Eu acredito, né? A proporção, o tamanho do milagre, entende? E não era tanto assim como Jesus fazia. Será que eles não eram santos? Não eram pessoas escolhidas? Não eram pessoas que tinham o Espírito de Deus? Não, porque a preocupação deles é ir, tipo, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É o reino de Deus. Pode ver que os principais objetivos deles não tinham nada a ver com essas atitudes populares, assim, entre aspas, tá? Populistas em prol do povo. Não, tinha a ver com coisas santas, coisas espirituais. Consegue perceber? E olha só, já que eu tô falando de colocar Deus em tudo, de prosperidade, né? Pega o exemplo dos discípulos, né? Eles eram as pessoas que mais tinham honra perante o Senhor. Isso olhando daquele tempo para hoje, para poder ser pessoas bem-sucedidas, prósperas pelo Senhor, porque eles não tinham nada. E a gente poderia falar, não, o Senhor está agindo a favor deles. Mas não. Eles abdicaram de todo o conforto, de tudo que eles poderiam conquistar para serem o que eles foram. E pode ter certeza, o mundo não reconheceu. Eles não receberam nada do que eles poderiam receber. Tinha até uma certa como que eu posso dizer? Não sei se necessidade, mas uma honra, né? Eles podiam sim receber, uma moral para receber, né? Mas não receberam. Mas pode ter certeza. Como eles serão abençoados, como eles serão galardoados pelo Senhor, não está escrito. Não está escrito. Não é pelo fato do Senhor ter chamado eles, não, porque o Senhor chamou Judas. O que aconteceu com Judas? São escolhas. É uma atitude cinética. Deus quis, mas eles não quiseram. Ele não quis, na verdade, né? Lógico, vai estar num assunto aí relacionado até calvinismo, enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Essa é a minha crença de tudo disso. Existe muita coisa para se argumentar a respeito, mas eles quiseram. Eles abdicaram das suas vidas. Eles não tiveram nada do que você às vezes pede aí, ó. E às vezes ele nem estava pedindo isso. Eles tinham o básico, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais, ou melhor, todas essas coisas do contexto, a vestimenta, a alimentação, que não faltou. E o suficiente, né? Não a abastança ou a mais, o suficiente. Vos serão acrescentados. Acho que eu vou fazer esse vídeo em uma parte só, mesmo que fique um pouco longo. E já estou acabando também. Então pega o exemplo dos discípulos, cara. As pessoas que mais tinham moral, né? Para com Deus, tá? Não estou falando homens. Para serem bem-sucedidas, prósperas, abençoadas, não tinha nada. Senão a fé
de que tudo que eles estão fazendo seria recompensado. Como Paulo disse, os problemas de hoje em dia, estou parafraseando, não se compara à glória que está para ser revelada em nós. Não se compara. E ele estava falando justamente de uma forma plural, não só dele, mas pensando nele também, né? O que ele passou, né? Então acho que quando você for ter uma atitude determinista, olha para os apóstolos, tá? Não estou dizendo que você não pode prosperar, não. Você pode. Isso depende muito do seu esforço. Né? Não estou dizendo que Deus não faça nada. De novo, Ele faz. Mas é muito difícil você identificar. Você precisa ter uma análise muito minuciosa, né, da circunstância para você apontar e falar, não, foi o Senhor. Porque você se torna injusto quando você diz que Deus fez algo que Ele não fez, seja bom ou ruim. Até porque você torna o próprio Deus um Deus parcial. Porque uns padecem, né? Sofrem demais, não tem às vezes o que comer, está desempregado. Por que Deus te abençoa e ele não está abençoado? Seria você melhor do que ele? Ou às vezes a questão é as suas escolhas nas suas vidas, as suas decisões na sua vida, o seu esforço na sua vida que está fazendo você bem mais sucedido que o outro. Entende? Tomar cuidado, né? Às vezes até situações, por exemplo, de doença, que é muito comum, né? A gente colocar Deus, e até acho normal, natural, pelo amor de Deus. Tem coisas que... É muito importante a gente entender que tem coisas que não cabem a gente, cara. Por exemplo, a pessoa que está com câncer, você vai fazer o quê? Você tem que colocar nas mãos dos médicos e na mão de Deus. E às vezes o que acontece? O médico tem toda a capacidade, o cara, presta atenção, o cara passou a vida estudando e estuda. Quem mexe com medicina aí sabe. O cara passa a vida estudando para chegar lá e se formar e ser um profissional na área e continua estudando, porque, né, o ser humano é um ser muito complexo, cara. Tanto é que muitas coisas são feitas baseadas no ser humano. Então, existem muitas coisas novas. Acabou de vir aí uma coisa inédita, com o Covid. O pessoal teve que se reinventar. Então, eles passam muito tempo ali se esforçando e tem muitas pessoas que fazem isso de bom grado. Eu acho que para ser médico, você precisa amar aquilo. Você precisa gostar de não só olhar para o salário, porque às vezes o salário que você recebe, ele é pífio perto do seu esforço que você teve que desempenhar para conseguir aquilo, para chegar naquilo, entende? Mesmo sendo alto salário, eu acho que não é possível que você vai enfrentar tanto problema, passar tanto tempo da sua vida estudando, servindo os outros, né? E aí você acha que a pessoa, ela tá indo para esse caminho por causa do salário? Eu acho que não, velho. Acho que quem quer ir para um caminho por causa do salário é político. Pessoas que não entendem absolutamente nada de política e sendo eleito. Para quê? Para justamente pegar o nosso dinheiro, né? E sem fazer absolutamente nada, sem ter conhecimento de nada, entende? Agora o médico não. E às vezes sabe o que você faz? Às vezes o cara se empenhou, o cara tem conhecimento, o cara tem, né? Usou todos os seus conhecimentos ali em prol dos seus familiares. E aí você tirou a glória. Porque quem merece glória tem que dar a glória. Eu não estou falando de idolatria, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de mérito mesmo. Você tira a glória do médico e joga nas costas de Deus. Não estou dizendo que você não pode dobrar o joelho e falar, Deus, agradeço porque você curou minha família, né, meu familiar, não. Ou melhor, agradecendo pelo fato de você ter vivenciado isso, que seu familiar foi curado. Só que você tem que ter um pouco de equilíbrio, de noção. Peraí, Senhor, agradeço pela vida do médico, dos médicos que estavam lá, que o Senhor deu a eles a capacidade. Pode ter sido até mesmo a capacidade deles que gerou a cura. Mas se for o Senhor, agradeço também. Seja equilibrado, sabendo que o Senhor pode ter feito, mas também Ele pode não ter feito. E existem pessoas no mundo, Deus é tão bom que a capacidade intelectual que Ele deu para você e para mim, faz com que também pessoas cheguem a esse nível de usar os recursos naturais que foram dados por eles, como remédios, né? E que vem, é oriundo de recursos naturais. E o ser humano, com a sua capacidade intelectual, ele chega a uma fórmula que traz cura para as pessoas. É uma sinergia, sabe? Né? O conhecimento sobre a anatomia humana, enfim, que faz com que ele chegue no problema e resolva, junto com os medicamentos, sabe? Então, né, você tem que entender isso, que Deus é tão bom que tem pessoas aqui no mundo que podem tratar as outras pessoas.
E aí você deixa de dar um mérito, de parabenizar o cara que se esforça muito, que se esforçou muito para chegar ali. Você tira totalmente a moral dele, o mérito dele, e joga pra Deus. Isso é injustiça, cara. Consegue compreender isso? Não tô dizendo, que nem eu disse, eu não estou dizendo que você não pode dobrar o joelho e agradecer, não, mas seja sensato. Louva o Senhor pela vida dele, o médico. Agradeça o Senhor porque você viveu para ver isso. Pela oportunidade de você ver que o seu ente querido se curou. Que sim, pode ter sido o Senhor, pode, mas será que você tem como provar isso? Por isso que eu falo, tem que ter uma atitude, você tem que analisar a situação de forma bem minuciosa para dizer, não, foi o Senhor. De maneira, mas você tem que pensar, de maneira que não seja injusto, porque que uns, eles morrem com, por exemplo, tá? Com câncer e outros não. Bom, é isso. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais sensato. O Senhor lhe deu algo chamado liberdade, tanto de ação. Eu não estou usando. E agora eu vou falar aqui de decisões, arbítrio, tá? Não vou falar livre e arbítrio, não vou nem entrar nesse assunto. Talvez pode gerar algumas coisas que eu falei aqui pode gerar um novo vídeo, mas isso vai depender muito do futuro aí. Mas eu não creio no livre arbítrio, porque nenhum arbítrio, capacidade de tomar decisões é livre. Tá? Sempre há influência, mas nem por isso eu sou determinista. Acredito que as minhas ações e decisões, elas são manipuladas por Deus. Tá? Porque uma coisa não leva a outra. Certo? Então fica aí a minha opinião a respeito. Espero que vocês tenham entendido e gostado. De novo, curtida, né? Caso você gostou do conteúdo. Ou, se você não gostou, espero que você se mantenha neutro para não atrapalhar o crescimento do trabalho, até porque eu acho que você pode até discordar, mas acha legal o que eu estou fazendo aqui, então, para não atrapalhar, não dê o dislike. Agora, lógico, você é livre, se você achar que não quer que cresça, você pode ter essa decisão também, pode dar o dislike, tá? Fica à vontade, mas às vezes você também não concordou com tudo, que eu acho que é impossível a gente concordar com tudo, mas boa parte você concordou, então like. Ou se você não concordou com tudo, mas você acha que deve, like, eu vou agradecer bastante. Comentário para engajamento, né? Não só a visualização como like, mas o comentário também que traz engajamento e crescimento. Inscrição no canal, ativação do sininho, embora isso seja o menos importante, a questão de ativação do sininho, ativação do sininho. E aquilo que é extra, que é o compartilhamento nas redes sociais, né? Para poder divulgar mais o trabalho, certo? Então, é isso. Finalizo por aqui.